Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. O convite você já conhece. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo? A gente começa essa edição falando sobre a produção industrial. Depois de 2 meses em queda, a produção industrial do Brasil aumentou 1,1% em março, quando comparado com fevereiro, com o mês anterior. Já em relação ao mesmo mês do ano passado, o IBGE informou nesta semana que a alta foi de 0,9%. O que mais contribuiu para essa alta foi todo o segmento envolvido com atividades do petróleo. Os resultados ruins vieram da indústria de vestuário e acessórios, mas eles não impediram que o trimestre fechasse em alta de 0,2%. E a perda do poder de compra do brasileiro pode ser medida de várias maneiras. Desde a hora que a pessoa vai até o supermercado e vê o carrinho mais vazio, até a hora em que quer um carro de verdade. Aí a situação fica pior. Os preços dos mais baratos, que nem mais baratos são, subiu pelo menos 45% nos últimos 4 anos. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Entre 2019 e 2023, o preço médio de 3 carros considerados populares, por terem valores mais acessíveis à população do país, passou de quase R$ 31 mil para R$ 67.500. Os dados foram apurados por um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Há 4 anos, quando o salário mínimo era de R$ 998, era preciso desembolsar 31 pisos para comprar um carro desses. Já em janeiro de 2023, com o preço médio desses carros avaliados saltando aí de 31 para 67 mil e com salário mínimo em R$ 1.302, que era o valor que estava no começo desse ano, passou a ser necessário pagar 52 mínimos para comprar um carro que dizem ser popular. Com esse cenário, um grupo composto por montadoras, empresas de autopeças e concessionárias já conversou com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para a volta da produção de carros realmente populares. Porém, até agora, nenhuma medida foi anunciada. E aí vai ficando cada vez mais difícil comprar um carro zero aqui no Brasil, ainda que esse carro seja considerado popular. Pois é, cada vez mais difícil. E agora a gente muda de assunto e fala de saúde. Uma vacina combinada contra a Covid e a gripe teve resultados positivos em um estudo clínico de fase 2 feito em humanos, conduzido na Austrália e na Nova Zelândia. O imunizante foi desenvolvido para proteger da infecção causada pelo coronavírus e também das 4 cepas do vírus influenza. Essa etapa da pesquisa avaliou a resposta produzida após a imunização de pessoas com idade entre 50 e 80 anos saudáveis e comparou os resultados com as 2 formulações já licenciadas para a gripe, vacina tetra e quadrivalente e a Covid. Os dados da pesquisa também indicam que a vacina foi bem tolerada e segura, com os efeitos adversos, em geral leves e parecidos com os efeitos que aparecem depois de tomar a vacina contra a gripe. O anúncio foi feito pela farmacêutica Novavax, fabricante do fármaco, que apresentou resultados preliminares de estudos com a vacina combinada, que obteve alta resposta imune contra a gripe e a Covid. O novo imunizante é 56% mais eficaz que a vacina contra a gripe e 89% maior contra a Covid. Em relação à proteção oferecida, a vacina combinada mostrou uma taxa de pessoas produzindo anticorpos após a vacinação igual ao que foi observado pela fórmula monovalente, que já é autorizada como reforço na União Europeia, no Canadá, na Oceania e no Reino Unido. Em geral, as vacinas contra a gripe sofrem queda a cada ano na eficácia, pois a cepa do vírus em circulação muda a cada estação da doença. As vacinas conjugadas podem ajudar a oferecer proteção combinada antes do período sazonal de vírus respiratórios contra a Covid e gripe simultaneamente.
Você já deve ter ouvido a frase: quando nasce um filho, nasce também uma mãe. E que, além de amor, a palavra mãe significa, assim, sacrifício pelos filhos e pela família. Mãe é aquela que busca incansavelmente a harmonia e prioriza todo e qualquer momento para ganhar ali um sorriso e um abraço bem apertado da pessoa que mais importa no mundo, o seu filho ou a sua filha. Ser mãe é estar disposta a ser paciente, a errar, se reinventar e descobrir que a cada momento está mais parecida com a sua própria mãe do que poderia imaginar. E nesse jogo da vida, um dos maiores desafios de uma mãe é conciliar carreira e maternidade. Uma pesquisa, inclusive feita pelo IBGE, mostrou que apenas 54,6% das mulheres com filhos pequenos estão empregadas, enquanto o número de homens empregados com filhos pequenos é de 89,2%. Isso revela o quanto muitas mulheres acabam optando por se dedicar exclusivamente à criação dos filhos, ao passo que os homens, na grande maioria dos casos, não precisam abrir mão de suas carreiras por esse mesmo motivo. Mas existem diversas leis e direitos garantidos às mães para auxiliar na construção de uma família. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a advogada trabalhista Débora Regina Ferreira da Silva. Seja muito bem-vinda. Oi, bom dia, obrigada. Bom dia, doutor. E vamos começar falando, então, sobre os principais direitos garantidos a todas as mães trabalhadoras. Eu vou falar agora por tópicos, cada um deles, e você vai explicar melhor para a gente. Então, vamos lá. Licença maternidade. Explica melhor sobre ela. Bom, então, a licença maternidade ela é garantida a todas as mães. São 120 dias. E, assim, antigamente existia uma diferenciação entre as mães adotantes ou não. Mas hoje, a partir de 2017, foi feita uma alteração na lei e tanto faz seja mãe adotante ou não, e que essa licença é garantida de 120 dias. E também independe do tipo de trabalhador. Pode ser empregada doméstica, trabalhadora rural, todas têm direito a essa licença maternidade de 120 dias. E se a empresa participar do programa Empresa Cidadã, aí esse prazo é prorrogado para 180 dias. Então vamos lá, segundo tópico, auxílio creche e pré-escola. Essa também é uma previsão legal, que, assim, ou a empresa, ela disponibiliza uma creche na empresa mesmo, ou então ela tem algum tipo de convênio com uma creche que fique próximo à empresa, isso pensando no bem-estar da mãe e da criança, que qualquer coisa a mãe poderia ir até ali na creche, algo assim, mas não existindo essa possibilidade da creche na empresa ou um convênio próximo à empresa, então a mãe tem direito ao auxílio creche, que seria um valor para poder ajudar enfim, para realizar o pagamento de uma creche enquanto a mãe trabalha. Apoio à amamentação. Então, existe também a previsão legal de um descanso à amamentação. Para as crianças até os 6 meses de vida, a mãe tem direito a 2 intervalos de meia hora para amamentação. Então, no caso, se existe a creche dentro da empresa, a mãe pode ir até o local e amamentar essa criança. Se não existe se a creche não é perto ou não é dentro da empresa, enfim, se fica mais difícil para a mãe ir até essa criança, esse horário, esses 2 intervalos de 30 minutos, ele é negociável, qual horário seria melhor. Então, a mãe poderia organizar com o empregador qual seria o melhor horário. Às vezes, juntar com o horário do almoço, e aí ela consegue ir até em casa, ou então, às vezes, sair mais cedo para chegar antes. Enfim, ela tem esse direito a 2 intervalos de 30 minutos, e aí ela tem a flexibilidade de organizar isso da melhor forma com o empregador. Fala pra gente sobre os direitos para gestantes. A gestante, ela tem o direito à estabilidade no emprego. Então, a partir do momento que ela descobre a gestação, mesmo que ainda esteja em período de experiência, ela tem o direito à estabilidade provisória, e essa estabilidade provisória vai até
5 meses após o parto, né? Então, seria ali o período da licença maternidade e 1 mês de retorno. Além disso, ela também tem direito a saídas para poder ir até o médico, fazer acompanhamento em consultas e exames, de no mínimo 6 saídas para consultas ou exames, a empresa tem que garantir. E aí depende da flexibilidade da empresa e do caso também da mãe, né, para esse período ser maior ou menor. E além disso também, ela tem a troca de função. Se o local que ela trabalha pode trazer algum risco à gestação, ela pode ser trocada de função nesse período e após esse período ela retorna à função originária que ela tinha. Foram feitos estudos e, assim, qualquer empregado, quando ele está mais feliz em trabalhar na empresa, ele trabalha melhor e é mais produtivo. Então, assim, é claro que a mãe, tendo toda essa compreensão de que precisa de uma flexibilidade, dando a oportunidade que ela possa acompanhar o filho em diversos momentos, isso faz da mãe já uma trabalhadora mais feliz e certamente isso vai trazer um rendimento maior, mesmo que ela tenha uma carga horária reduzida, mas aquele período que ela está trabalhando, ela está mais produtiva porque ela sabe que ela tem esse apoio para poder cuidar do seu filho melhor, que ela não está sozinha naquele momento, né? Então isso acaba sendo bom para a mãe e acaba sendo bom para a empresa, que acaba tendo um funcionário mais contente e mais produtivo. Tá certo, nós conversamos com a advogada trabalhista Débora Regina Ferreira da Silva. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Até mais. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere uma reportagem especial sobre a língua brasileira de sinais, que já é reconhecida por lei há mais de 20 anos no Brasil, mas muita gente ainda não tem acesso. Nós voltamos já, não perca! Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta com mais notícias para você. 3 escolas municipais de São Caetano, em São Paulo, foram citadas como referência de boas práticas em alimentação escolar pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Elas foram selecionadas no projeto Making School Meals Taste, ou em português, tornando as refeições escolares saborosas, que indica práticas de alimentação nutritiva, mas também atrativas aos alunos. Os cases citados pelos projetos já são praticados em escolas do mundo todo, como iniciativas sustentáveis, horta própria, criatividade nos cardápios, ambiente adequado e uso de alimentos conhecidos pelas crianças, que foram as iniciativas destacadas para inspirar outras escolas no Brasil e no mundo. Outro projeto já iniciado é a capacitação de todo o quadro de profissionais da educação para atendimentos de primeiros socorros. Os funcionários serão treinados em diversos procedimentos, como engasgo, queda, convulsões, hipoglicemia, surto psicótico, parada cardiorrespiratória, desmaio, queimadura, picada de animais peçonhentos, febre e AVC. Ao término do treinamento, as escolas receberão um selo que será afixado em local público e visível, atestando que aquele estabelecimento de ensino está certificado pelo Educa Mais Vidas. Só na rede pública serão 73 instituições. Escolas particulares também podem participar do projeto. No ano passado, muitas pessoas tiveram que abandonar as suas casas em todo o mundo por motivos diferentes. É o que mostra um estudo. A guerra da Ucrânia e as inundações no Paquistão são 2 grandes responsáveis por esse cenário de deslocamento humanitário dentro do próprio país. O estudo ainda alerta que os conflitos no Sudão podem elevar ainda mais esse número em 2023. Um relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno e do Conselho Norueguês para os Refugiados afirma que o acúmulo de crises forçou mais de 70 milhões de pessoas a fugirem de casa no ano passado, um número recorde.
Em 2022, 71 milhões foram registrados como deslocados internos, um aumento anual de 20%, em grande parte provocado pelas fugas em massa depois da invasão russa da Ucrânia e pelas inundações no Paquistão. O número de novos deslocados internos aumentou em quase 61 milhões de pessoas, algumas delas obrigadas a fugir em várias oportunidades, uma alta de 60% na comparação com o ano anterior. O relatório global de deslocamento interno deste ano pinta um quadro bastante sombrio do mundo, já que estamos reportando o maior número registrado de deslocados internos. É praticamente o dobro do número que registramos 10 anos atrás e aumentou em 20% desde o ano anterior. As organizações alertam que o número deve aumentar em 2023. No Sudão, os combates iniciados em abril já forçaram 700 mil pessoas a fugir para outras áreas do país. Ainda que muitos sejam forçados a fugir em várias regiões, quase 75% do total vivem em apenas 10 países: Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo, Ucrânia, Colômbia, Etiópia, Iêmen, Nigéria, Somália e Sudão. Desde 2002, ou seja, há 21 anos, a língua brasileira de sinais é reconhecida por lei como um meio de comunicação e expressão aqui no país. Mas é um outro tipo de silêncio que incomoda. Muitos surdos ainda não têm acesso a essa linguagem e são poucos os ouvintes que a compreendem. A reportagem é da Maria Clara Leite. Vamos ver. Esta escola particular na Granja Viana, Grande São Paulo, oferece bolsas de estudo para alunos surdos. Os surdos, desde muito pequenininhos, eles chegam ao colégio, ao Rio Branco, na verdade, ao Centro de Educação para Surdos. Eles ficam lá até o 5º ano e, a partir do 6º ano, eles vêm para o colégio, incluídos nas salas com os alunos ouvintes. A instituição hoje atende 25 estudantes com diferentes níveis de perda auditiva, com apoio de 8 intérpretes. A gente recebe os alunos pela manhã para a primeira aula, a gente interpreta todas as aulas, todas as atividades do colégio, inclusive as atividades externas, quando há alguma viagem de estudo do meio. A gente sempre disponibiliza um intérprete para acompanhar cada sala em que tenha alunos surdos. Aqui os estudantes surdos aprendem Libras como primeira língua. E o trabalho se estende também aos ouvintes, com curso livre de língua brasileira de sinais. Ele não atende só alunos, ele pode ser frequentado também pelos pais, né? Porque todos da comunidade convivem com os alunos, pais ou colaboradores também. Ele funciona no período oposto também e a cada ano nós temos tido mais procura e o incentivo também é maior para que todos os alunos ou o maior número de alunos possível frequente, apesar deles conseguirem se comunicar também, porque aprendem alguns sinais e porque tem os intérpretes para facilitar a comunicação. Mas são poucas as unidades escolares como essa aqui que oferecem aulas de Libras para todos os alunos, surdos e ouvintes. Uma questão prioritária entre as lutas que a comunidade surda encabeça. A FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, entidade de representação nacional da comunidade surda em defesa de seus direitos, ressalta a importância do ensino da língua brasileira de sinais nas escolas para a disseminação desse aprendizado ao maior número de pessoas. Mas esse parece ser um sonho ainda distante. Nas escolas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade muito grande de implementação na grade curricular a língua brasileira de sinais, tendo em vista também a questão da dificuldade de ter profissionais qualificados para estarem inserindo essa comunicação também dentro das escolas. Antes disso, segundo o assistente social, é preciso que ao menos os surdos tenham acesso, dentro de escolas públicas e privadas, àquilo que para eles é garantido por lei. É de obrigatoriedade dessas instituições terem atendimento acessível em língua brasileira de sinais, né? Garantindo o acesso, garantindo a comunicação dessas pessoas, né? E dando também, principalmente, a liberdade de expressão, de ir e vir e do direito de escolha também. Mas até esse cenário legalmente exigido, de acordo com Jonathan, está longe de se tornar realidade para boa parte dos mais de 10 milhões de surdos do Brasil.
Pessoas aqui no interior de Minas Gerais que a gente faz atendimento, por exemplo, eles às vezes são os únicos surdos do município onde eles estão, né, vivendo. E aí eles não têm contato nem com a língua e muito menos com outras pessoas surdas. E isso traz um prejuízo, às vezes, irreparável na vida dessas pessoas. Né? Chega na fase adulta, se torna mãe, pai, e eles, às vezes, não têm condições de matricular o filho na escola, não sabem administrar o próprio dinheiro, a própria vida. Então, a gente vê que tudo isso tem a ver com a formação de base dessas pessoas. São problemas diversos que poderiam ser sanados se mais pessoas aprendessem a língua brasileira de sinais e, principalmente, se ela fosse inserida na grade das escolas como obrigatória, assim como as aulas de inglês, por exemplo. Nós temos tido muito avanço nos anos em que trabalhamos com isso, alunos com excelente desempenho acadêmico, apesar de todos os desafios que enfrentam. Um dos nossos alunos surdos acabou de receber a nota da redação do Enem, ele tirou 800, o que mostra que a capacidade intelectual, a capacidade cognitiva é a mesma que qualquer outro aluno. O que muda é a forma de comunicação. Então, se a gente conseguir que a Libra se torne uma língua oficial e que faça parte do currículo, eles terão ainda melhores condições de se desenvolverem. Eu acho que tem que ser obrigatório, sim, o ensino da língua de sinais, porque nós vamos ficar mais felizes, os surdos ficarão mais felizes. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.